Espírito Santo, precisamos de ti neste lugar. Espírito Santo, precisamos de ti neste lugar. Vem, ó Espírito Santo, precisamos de ti. Vem mostrar a tua glória e a tua graça aqui. Estou chegando com muita alegria em meu coração pelo meu canal online de rádio Nova Visão com Cristo. Todos sendo renovados, falando em línguas estranhas. Este é lugar de glória. Boa noite, Bauru e região. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Seja bem-vindo todos os países do mundo a mais uma programação com o pastor Carlito Ribeiro Lima. Este programa tem a locução, a produção e a apresentação é de inteira responsabilidade do pastor Carlito Ribeiro Lima. O serviço de assistência técnica e de cameraman e de secretariado é com a minha neta Paola. Crente chorando, o Espírito operando, muitas almas se entregar. Meus queridos e amados irmãos, é com muita alegria em meu coração que entro nos estúdios do meu canal online de rádio para mais em um programa. Eu estar com você e você comigo, para nós juntos meditarmos na santa e gloriosa palavra de Deus. É com muita alegria que estou chegando para, junto com o Brasil e o mundo, nós elevarmos a Deus uma breve oração, rogando e pedindo a Deus graça por mais esta programação. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao dar abertura a mais um programa, eu quero, meu Deus, mais uma vez, pedir ao Senhor, suplicando a sua graça, a sua misericórdia sobre a minha vida, para que nesta noite, ó Deus, eu possa dos altos céus receber uma palavra e transmitir ao coração do Brasil e do mundo. Querido Deus, use da tua graça para que o Brasil e o mundo possa, a partir de agora, Senhor nosso Deus, ser impactado pela palavra a qual nesta noite será
ministrada pelo pastor Carlito Ribeiro Lima. Meus queridos e amados irmãos de perto e de longe, nós continuamos louvando e agradecendo a Deus pela vida de cada irmão e de cada irmã, que sempre que este programa entra no ar, sempre tem alguém ligado, vendo e ouvindo. Meus queridos e amados, este programa que está sendo levado ao ar nesse instante, ele é apresentado todas as segundas-feiras. Mas, por motivo de força maior, precisamos transferir a programação de segunda para hoje, quarta-feira. Mas quero, desde já, avisar ao Brasil e ao mundo, a todos os meus seguidores, que a programação de hoje, quarta-feira, ela voltará a semana que vem, na segunda-feira, às 19h30. Quero pedir a todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas, porque este mesmo programa que está sendo apresentado pelo Facebook de Carlito Ribeiro, ele também será colocado no YouTube de Carlito Ribeiro Lima. E eu quero aproveitar e convidar os amigos, o Brasil e o mundo, para que você venha, se inscreva no canal de Carlito Ribeiro Lima, seja um seguidor deste programa, venha ajudar-me a crescer este canal. Glórias a Deus, aleluia. Na paz eu encontrei o meu socorro. Vem o Senhor, viver sem ti. Sei que não é fácil. Meus queridos e amados irmãos, antes que nós entramos na palavra, eu irei levar aqui ao ar um louvor para a vossa meditação na programação de hoje. E aqui, meus amados irmãos, vocês estão vindo aqui como fundo musical enquanto eu estou com você falando, e também a abertura deste programa, ele sempre é aberto com o cantor Aldo Melo louvando a Deus. O hino chama-se Espírito Santo. É com este louvor que você ouve na abertura do programação, e até o presente momento o Aldo Melo está ainda aqui cantando como fundo musical enquanto eu dou as informações a você. Nós vamos agora ouvirmos aqui um louvor para após este louvor nós entrarmos na palavra de Deus. Glórias a Deus. Andei à tua procura nas ruas e praças. Glórias a Deus. Glórias a Deus. No silêncio da tarde, no seio da noite, ouvia somente o pranto de um passo
agradecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora na minha alegria eu posso cantar. Achei o amado e quero falar. Feliz hoje sempre com ele serei. Glórias a Deus. Que o nome do Senhor seja louvado em toda a face da terra. Eu vi um campo sombrio, alguém falso. Louvai ao Senhor todos os moradores da terra. Glórias a Deus. Pensei por um instante a minha esperança. Hoje as minhas lembranças me fazem sentir. Glórias a Deus. Maravilha, papai. Glórias a Deus. Agora na minha alegria eu posso cantar. Achei o amado e quero falar. Feliz hoje sempre. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Maravilhas, né, irmãos? Eu quero, inclusive, pedir e avisar ao Brasil e ao mundo para que você não repare a qualidade do louvor em termos de som, porque, queridos e amados irmãos, este louvor a qual você acabou de ouvir, ele, por incrível que pareça, está gravado em uma fita cassete. E esta gravação em uma fita cassete, eu tenho ela gravada já há 15 anos. 15 anos que eu tenho essa fita gravada com esses louvor, inclusive o louvor que você ouviu há poucos instantes. Por isso, lhe peço para que você não repare, porque você pode falar: que rádio é essa, que estúdio é este que não tem qualidade de som? Mas é porque eu tenho aqui algo que é relíquia. Assim, querido e amado irmão, ouvinte e amigo, eu tenho aqui fitas gravadas há 30 anos atrás. E pela grande misericórdia de Deus, em minhas mãos, elas continuam sendo usadas e, por que não, funcionando. Tá ok? Queridos e amados, nesta noite, eu quero, juntamente com todo o Brasil e o mundo, usar aqui de meditação da palavra de Deus, e nós vamos fazer uso de apenas um versículo. E este versículo, a qual eu irei, juntamente com todos os irmãos e amigos do Brasil e do mundo, nós vamos exatamente meditar no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, e também o verso 1, capítulo 1 do Evangelho segundo São João, versículo de número 1. Glórias ao nosso querido e amado Deus.
Queridos e amados irmãos, eu irei colocar aqui, irmãos, um fundo musical, enquanto eu irei falar com você da palavra de Deus. Irá ficar aqui um fundo musical para nos ajudar enquanto eu irei falando com você. Tá ok, queridos e amados irmãos? Vamos lá. Capítulo 20. Livro de João. Capítulo 20. Glórias a 11 Deus. E 20. E 23. Cristo aparece. Glórias a Deus. Espera um minutinho, irmãos. Capítulo 19. Queridos e amados irmãos, nós, voltando agora à meditação da palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, verso 1, que diz assim, queridos irmãos: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Glórias a Deus. Meus queridos e amados irmãos, ouvinte desta programação, nesta noite, meu querido e amado, o pastor Carlito quer exatamente meditar com você neste versículo, para que eu e você venhamos nos corrigir de alguns meios e maneiras a qual às vezes nós fazemos e usamos no que procedemos e falamos. Meus amados irmãos, é bom que eu converse com você sobre este versículo, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Meu amado irmão, quem era este Verbo? Que verbo é esse que desde o princípio ele estava com Deus? Meus queridos e amados, sabemos que este verbo que estava com Deus no princípio, ele é Jesus Cristo. Não é outra pessoa a não ser a pessoa
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, há alguns anos atrás, alguém chegou até mim e perguntou para mim, fez-me uma pergunta que são poucas pessoas que às vezes têm esse tipo de dúvida e lança e faz esse tipo de pergunta. A pessoa perguntou para mim, Pastor Carlito, desde quando Deus existe? Pastor Carlito, quem foi que criou Deus? Pastor Carlito, quem foi que descobriu Deus? Eu quero informar para o meu irmão, a minha irmã, meu amigo e amiga do Brasil e do mundo. Queridos, Deus jamais precisou ser criado por alguém. Deus jamais precisou que alguém o descobrisse ele como Deus. Eu quero que você, através da ministração da palavra aqui esta noite, em minha programação, fortaleça o seu conhecimento no que nós estamos meditando nesta noite, que antes que tudo fosse criado, Deus já era Deus, e Deus nunca precisou de ajuda e auxílio de qualquer outro sequer. Queridos e amados irmãos, antes que fosse criado os céus e a terra, Deus já era Deus. É tanto que é um dos assuntos que hoje não está colocado aqui na ministração para nós tratarmos sobre o início da criação. Porque o tempo da programação não permite, além do que eu tenho a falar para você, se eu for nesta ministração querer detalhar assuntos a respeito do começo do mundo e de toda a criação, eu irei sair do foco da palavra a qual tenho para continuar falando com você. Queridos e amados, eu já disse a você que Deus nunca precisou de um outro que talvez você conheça para você como um Deus a qual você considera ou criou para você para ajudar o Deus Criador dos céus e da terra. Não, não. Ele já era, ele foi e ele continua até hoje sendo Deus. E é esse Deus que eu, esta noite, estou aqui falando dele, te oferecendo ele, a pessoa dele, para que você venha passar a crer
acreditar nele e, se possível, passar a servi-lo e adorar como Deus. Queridos e amados irmãos e amigos, Deus, Ele sempre foi, Ele é e sempre será um Deus único. Eu sei muito bem que os homens na terra criaram algumas imagens de escultura e, baseando-se nesta situação, eles fizeram algumas imagens imitando Jesus Cristo, outras imagens que seria de cada um dos apóstolos, outra imagem criada do pai de Jesus, que foi José, e outra imagem criada de Maria, que foi a mãe de Jesus. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo do Brasil e do mundo, isto não é verdade. Não existe nada que você possa aprovar, comprovar que essas imagens, a qual você, em um quadro, pendura na parede, ou em sua casa, constrói um altar e coloque em seu altar, não tem nada a ver com o nosso Deus, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com José, não tem nada a ver com Maria, e muito menos com os discípulos que andaram e serviram ao Senhor Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, bem-aventurado é aquele que não vê e crê e continua crendo. Deus, Ele é Espírito, e importa que todos os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus queridos e amados irmãos, dando continuidade à palavra a qual você está ouvindo, eu quero fazer aqui, para que você venha entender que só existe um único a qual você pode se prostrar diante dele, ajoelhar diante dele, fazer as suas petições a ele, fazer as suas orações para falar com ele, apresentar os seus problemas a ele, apresentar as suas necessidades a ele, e por que não entregar a ele todas as suas causas, suas e da sua família. Quando eu assim digo a você, eu estou te orientando que não adianta você dobrar os seus joelhos e tentar falar com um pedaço de madeira
ou com uma imagem feita de prata, ou de ouro, ou de metal, ou de bronze, ou de pedra, ou de gesso. Não adianta, porque esta imagem, a qual você está se prostrando diante dela, ela nada pode fazer por você. Mas se você continuar com dúvida, meu amigo, e querer saber o porquê que eu tenho esta certeza, você quer mesmo saber porquê? Esta imagem a qual você está se prostrando diante dela, ela não tem olhos para te ver. Ela não tem ouvidos para te ouvir. Ela não tem boca para te responder nada. Ela não tem cérebro para captar, entender e responder às suas necessidades. A Bíblia Sagrada diz que esses tipos de imagem tem olhos e não vê, tem ouvido e não ouve, tem boca, mas não fala, tem braços, mas não maneja os seus braços, e tem perna, mas não anda. E para acabar de completar, este Deus, a qual você está se prostrando diante dele, ele é um Deus sem vida. É por isso que eu peço a você, meu amigo, minha amiga do Brasil e do mundo, nesta programação desta noite, preste bem atenção no que o pastor Carlito está ministrando, porque Deus deu a mim e a você uma oportunidade tão linda, meu amado amigo, de termos o privilégio e a liberdade de falar com Deus. Talvez você pense, como que eu vou conseguir falar com Deus? Deus, ele continua te dando atenção. Deus continua querendo te ouvir. Deus, ele quer ouvir você falar com ele. Deus está esperando você abrir a sua boca e falar com ele as suas necessidades. Assim como ele também está com os seus ouvidos inclinados, esperando os seus agradecimentos. Meus queridos, eu quero até mesmo tocar aqui em um assunto, que este assunto cabe mais aos meus irmãos e irmãs, companheiros que professam a mesma fé a qual nós professamos no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que eu quero nesta programação, mas além do que eu já conversei com você, falando sobre a grandeza de Deus e dizendo a você que Deus nunca precisou de alguém para que ele fosse criado. Preste bem atenção. E esse Deus,
sempre esteve disponível à minha e à sua disposição o minuto, a hora, o dia, o mês e o ano a qual você tomar uma decisão de o procurar para seguir, para adorar e para o servir. Aí, meus queridos e amados irmãos e irmãs do Brasil e do mundo, eu tenho deparado com vários irmãos e várias irmãs de fé que fraquejaram na esperança a qual tinham de um dia fazer parte e herdar a vida eterna e morar na nova Jerusalém de Deus. E conversando com esses irmãos, e conversando com essas irmãs que permitiram que este desânimo entrasse em vossas vidas, por que não dizer em vossos corações? Perguntando a eles o porquê este afastamento da presença de Deus e o motivo pela qual parou de ir à casa do Senhor para reunir com os irmãos e irmãs e juntos continuar cultuando e adorando a Deus. Queridos, vocês querem saber as respostas a qual eu ouvi desses irmãos e irmãs que deram lugar ao fracasso espiritual em suas vidas? Amados, tiveram a coragem de falar para mim que, infelizmente, eles pararam de frequentar a igreja e de servir ao Senhor Jesus por causa de um péssimo testemunho do pastor da sua igreja, a qual cuidava e cuida do rebanho. Outros dizem: eu saí da igreja devido coisas que eu não concordo que a minha pastora anda fazendo. Outros apontam missionários. Outros apontam irmãos e irmãs que eles não estão de acordo com a vida daquele irmão e com a vida daquela irmã, com o procedimento daquele irmão, com o procedimento daquela irmã. Meus queridos e amados irmãos, quem foi que foi ao madeiro? Quem foi que entregou-se à morte de cruz? Quem foi que abriu os seus braços para serem pregados naquele madeiro? As suas duas mãos, os seus dois pés, com grandes cravos, ultrapassaram as suas mãos e os seus pés. Quem foi? Foi o seu pastor? Foi a sua pastora? Foi o seu missionário?
foi um dos seus irmãos, foi uma das suas irmãs. Então, por que você está deixando de continuar servindo, adorando, cultuando e dando testemunho de um servo fiel a este Jesus, que foi Ele que deu a vida por mim, por você, entregando-se a uma morte de cruz? Qual culpa que Jesus tem do mau testemunho do seu pastor? Qual culpa que Jesus tem do testemunho errado da sua pastora ou do seu missionário? Ou de um irmão ou de uma irmã? Quando você sentiu em seu coração de vir receber Jesus em sua vida e ter a vida renovada, transformada, para ser realmente um servo fiel a este Deus. Eu quero dizer a você, meu irmão, que nenhum desses nomes a qual foram citados fez nada por você. Antes, porém, pastores, pastoras, missionários, apóstolos, discípulos, eles foram levantados para cuidar do rebanho que é as ovelhas. O homem está sujeito a errar. O homem está sujeito ao fracasso. O homem, ele continua sujeito a cair. O homem, ele é sujeito a todos os tipos de tentações e perseguições, tanto física como as carnais. É tanto que eu e você não pode jamais basear em vida de nenhum homem ou mulher para depois chegar a Deus. Quem prometeu a você, depois da morte de cruz, que iria subir para preparar para mim e para você um lugar na cidade santa, não foi o pastor, não foi a pastora, não foi o missionário, não foi o irmão, e muito menos uma irmã. Esta promessa está no livro de João, capítulo 14, a partir do versículo 1. Ali está a promessa a qual Deus fez para os seus adoradores e seguidores. E se você ler este capítulo, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, leia todo o capítulo, você vai ver que foi Jesus que fez a promessa, e eu tenho certeza que Ele cumprirá com a promessa. Meus queridos e amados irmãos, eu quero já ir avisando a você que tem alguém dentro de sua casa, enfermo, acamado, e está precisando de uma libertação e realmente necessitando de ser liberto e de uma cura. Eu
Eu quero pedir a você que procure, neste exato momento, um copo, coloque água neste copo e traga perto de onde você está ouvindo a programação, para que eu ore por este copo com água, e eu creio que Deus irá fazer uma grande obra. Peço também, se você tem alguma pessoa, amigo ou parente que faz parte aos seus familiares com algum problema e precisa de oração, se você tiver uma foto, uma fotografia, traga que eu irei orar e Deus vai fazer uma grande obra. Peças de roupas, carteiras profissionais para quem precisa de trabalhar, que está com a carteira sem registro e documentos na justiça. Traga essas documentação que eu irei apresentar a Deus na certeza e na confiança que Deus vai dar a solução. Você que tem vício de alcoolismo e você que tem o vício de tabagismo, se aproxime, coloque aí o seu maço de cigarro ou a sua bebida, a qual você sempre toma todos os dias, coloque perto de você, que eu irei orar e Deus vai fazer uma grande obra. Enquanto você procure esses objetos, eu quero também prevenir aqui que após a oração será apresentado aqui o quadro Procura-se Amigos. Meus queridos e amados irmãos, fique atento. Você que está me acompanhando, ouvindo esta programação, para saber se, quem sabe, você conhece o amigo a qual a programação irá tentar procurar e localizar esta noite aqui na programação. Vamos orar pelas pessoas a qual eu convidei. Se por acaso precisasse de oração, era só fazer o que eu pedi. Eu creio que no Brasil e no mundo existe sempre alguém precisando de uma cura, de uma libertação. Eu irei orar e a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. E se crer, você irá ver a glória de Deus em sua vida. Vamos orar. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse instante, ó Deus, este copo com água, esta fotografia, essas peças de roupa, esta carteira profissional, esses papéis, a qual está na mão da justiça, por uma causa a qual a pessoa espera vencer e ganhar esta causa, eu quero, ó Deus eterno, nesse instante, na certeza e na confiança, apresentar esta água, esta fotografia, esta roupa, esta carteira, esses papéis na justiça, em tuas santa e queridas mãos. Eu tenho certeza, meu Deus, esse
esse maço de cigarro que também está colocado aí do lado. Esta bebida alcoólica, eu estou apresentando em tuas mãos agora. A pessoa que tem o tabagismo, consome cigarros todos os dias. E esta bebida alcoólica, que o Senhor venha e faça um grande milagre através desta oração, libertando essas pessoas. E esta água, a qual eu estou te apresentando, ó Deus, ao ser ingerida, a pessoa que está doente, acamada, ao tomar esta água, receberá a cura e a libertação. Meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer maravilhas e operar grandes milagres no Brasil e no mundo. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, nós agora vamos entrar no quadro Procura-se Amigos. Meus queridos irmãos e amigos, preste bem atenção. Quem sabe você mora na cidade, mora no bairro, ou até mesmo em ruas vizinhas, ou até mesmo, quem sabe, na mesma rua que mora a pessoa a qual eu estou procurando esta noite. Preste bem atenção. A pessoa a qual eu estou procurando esta noite, se por um acaso esta pessoa estiver participando e ouvindo esta programação, ela já vai saber que é dela que eu estou falando e procurando. Esta pessoa, irmãos, eu vou dar aqui uns pequenos detalhes para que, se a própria pessoa estiver ouvindo, ele vai saber que é ele. Estou falando de uma pessoa que esteve juntamente conosco no ministério da Assembleia de Deus do Madureira. E este jovem, na época, ele chegou para congregar juntamente conosco, ocupando o cargo de diácono. E este jovem, quem os trouxe ele e nos apresentou para que ele congregasse conosco, foi um grande homem, um grande servo de Deus, foi o presbítero irmão Gil. Que este mesmo irmão, presbítero irmão Gil, juntamente com a sua esposa, eles foram padrinhos de casamento do irmão Carlito e da irmã Cleusa. Se alguns dos familiares do presbítero irmão Gil estiver ouvindo, vai saber quem é que está falando. Irmão Carlito, esposo da irmã Cleusa, casado com a irmã Cleusa há 51 anos. E o jovem, a qual veio congregar conosco, nesta época, neste tempo, como diácono,
Só que, preste bem atenção, já se faz isso mais ou menos uns 45 a 50 anos que este jovem congregou comigo. E o nome dele é Amâncio, o jovem diácono Amâncio, que foi trabalhar conosco no Ministério da Assembleia de Deus do Madureira. E quem nos trouxe foi o presbítero irmão Gil. Ambos moravam, na época, na Vila Jacuí, São Miguel Paulista, São Paulo. Eu ficarei aguardando alguém dar aqui alguma notícia. O meu e-mail é carlito.decristo@gmail.com. O meu WhatsApp 998-650142. Estou encerrando a programação, mas antes eu irei falar com a secretária deste programa e ela irá dizer a mim se alguém assistiu ou se hoje ninguém assistiu a minha programação. Vamos lá, secretária Paola. Regina Marta. Eu quero agradecer aqui a Regina Marta. Receba o forte abraço do pastor Carlito Ribeiro Lima e da direção desta programação. Rogério Borges é filho do pastor Carlito Ribeiro Lima. Receba o meu forte abraço e um abraço da direção desta programação. Cleide Silva. Irmã Cleide Silva, receba um forte abraço do pastor Carlito Ribeiro Lima e da direção desta programação. Vanessa. Mas que Vanessa é essa? A sua filha, Vanessa Borges. Vanessa Chan, juntamente com o seu esposo Hermes Chan. Receba aí o forte abraço do seu pai, pastor Carlito Ribeiro Lima, e um abraço da direção desta programação. Loic Kleiser. Nome difícil, Loic Kleiser. Loic Kleiser. Tem certeza? Tenho. Loic Kleiser. Irmãos, que nome difícil. Irmã, fala, ela vai repetir aqui do jeito que ela está lendo, irmãos. Loic Kleiser. Fala no microfone. Loic Kleiser. Loic, receba o forte abraço do pastor Carlito Ribeiro Lima e da direção desta programação. Acabou. Ah, ela falou uma coisa que eu não aceito, disse que acabou. Queridos, já que acabou, eu irei enviar aqui um forte abraço para a minha amiga Conceição e para as suas duas filhas, que não deixem de ser filhas da dona Conceição, que eu até mesmo tenho como uma irmã na fé. Conceição e filhas, receba o forte abraço do pastor Carlito Ribeiro Lima e da direção desta programação. Quero também agradecer aqui a minha filha Rita de Cássia e família. Receba o forte abraço do seu pai Carlito Ribeiro Lima. Quero também agradecer a irmã Hilda
com seu esposo Marcelo e família lá em São Paulo. Irmão Isaías, o diácono, irmão Isaías, e a diaconisa, irmã Eliane, e a sua filha Juliana. Receba também o forte abraço do pastor Carlito e da direção desta programação. Quero também, ao encerrar, mandar um forte abraço para a minha filha Maria Madalena, lá em São Paulo, no bairro da Penha. Receba um forte abraço do seu pai Carlito Ribeiro Lima. E para encerrar, a nossa querida e amada amiga e irmã Fabi Pires, esta nossa querida e amada amiga e irmã mora no Rio de Janeiro. Receba o forte abraço do pastor Carlito Ribeiro Lima e de minha programação. Também tem o Rafael, sobrinho do pastor Carlito, ele e família na cidade de São José dos Campos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estou encerrando, prometendo voltar, se Deus permitir, segunda-feira próxima,